o que para vocês, dentro da consultoria de imagem hoje, está sendo relevante no dia a dia de vocês? O que vocês acham, né, dessa profissão e agora, ainda mais também depois de passar pelo TCC, o que vocês acham, o que vocês querem para o futuro, se vocês continuam se vendo aí na consultoria de imagem? Então, a minha ideia principal é melhorar cada vez mais o meu atendimento e personalizar cada vez mais com as minhas clientes. Em termos de conhecer a cliente já, que eu já tenho uma cliente, eu conheço, envio roupas para ela de acordo já com o estilo dela, com as necessidades dela, de trabalho, de dia a dia. Então, eu quero melhorar cada vez mais isso para que eu fidelize mesmo as minhas clientes, que elas falem, não, eu quero comprar com você porque você me entende, você me conhece, entendeu? Então, eu quero buscar cada vez mais isso. E também eu tenho muita vontade de trabalhar com a consultoria mesmo, individual, né, personalizada. E também tenho muita vontade de passar isso também para o comércio mesmo, para outros lojistas, para vendedoras, no caso, atendentes, né? Sim. Mas isso já é uma coisa mais futura, mais para frente, né? Mas também é um ramo que eu gosto e eu acho também que tem muita falta, porque em conversas com outras pessoas, eles falam, falta muito isso no atendimento do varejo, né? Então, também acho que é uma parte muito interessante. A atendente, a vendedora, no caso, ela ter um pouco de conhecimento, né? Para não só empurrar a roupa para o cliente, mas para poder saber atender como o cliente merece, né? Mas isso eu pretendo inicialmente começar dentro do meu próprio negócio e depois ir expandindo. E fidelizar cada vez mais as minhas clientes. Que funciona mais, né? Sim, Aline, sim. Porque você vai aprimorando, você vai entendendo onde cada um dos conhecimentos é mais necessário, é mais importante. Sim, eu acho muito bacana, muito bacana. Parabéns. Mas eu peguei o último pedaço da Aline, que ela estava falando sobre incentivar, né, as próprias vendedoras a prestar esse serviço de consultoria, né? A gente até estava realmente falando sobre isso lá no nosso grupo, que há necessidade, né, de treinamento. Então, que nem eu estava falando sobre os nichos. Às vezes, a consultoria te dá esses nichos que você pode seguir, sim, né? E que você pode montar a sua teoria e trazer a sua identidade para isso e levar isso para fora, né? Para atender lojas, atender essas áreas carentes que precisam entender melhor a consultoria, né? Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é consultoria e a gente tem que ir aos poucos explicando o que é, né? Até a Sueli, lá no Instagram dela, estava explicando, sabe qual é a diferença de personal stylist para consultoria, para consultor de imagem. Então, assim, cabe também a gente, aos pouquinhos, identificar também, porque as pessoas olhem com outros olhos também, né? A gente tem que educar o mercado, né? Porque está muito no começo ainda. E por isso que a gente tem que sair da nossa bolha, né, de consultora, de quem só fala desse assunto, para realmente se desconectar. E assim, a gente realmente identificar o nosso nicho, criar o nosso espaço, né, e focar em um determinado público, porque você vai atingir esse público, né? O que eu gosto. E também uma coisa que eu acho muito bacana nesse processo todo, né, é você identificar que tipo de conteúdo você gosta de criar, né? Eu sou muito criativa, eu adoro a parte de montar looks, mas eu também adoro a parte comportamental. Então, assim, tem conteúdos que me motiva a criar. E tem alguns que não me interessam tanto. Então, isso também é uma coisa bacana, né? O que eu mais me sinto motivada? Porque a criação de conteúdo, ela é exaustiva, né? Porque ela é constante. Então, você tem que entender o que você mais gosta de fazer,
né? Que tipo de conteúdo você gosta de criar? Porque aí é o que você vai ter consistência. Não adianta a gente falar, não, nisso daqui, se eu falar isso, eu vou ter sucesso. Mas se aquilo ali não é uma coisa que você gosta, você não vai conseguir fazer a longo prazo, né? Então é bacana também ir tendo essa percepção. Isso é aos poucos, né? Que você vai trilhando um caminho, né? Aos poucos você vai descobrindo o que você gosta mais de fazer e vai trilhando por aquele caminho. Parece que é uma coisa até que vai sendo automática, né? E aí você acaba trilhando. É um processo que eu acho que começa de forma intuitiva e tem que ser dessa forma, né? A gente tem que ir sentindo o que a gente vai se sentindo melhor, que a gente vai gostando mais de fazer, porque é isso que vai... Não existe uma fórmula do sucesso, e ainda mais que o mercado está tão no começo, né? Eu acho que todo mundo que começa agora acaba tendo até uma vantagem, né? Porque a gente está fazendo esse papel de educar o público e a gente vai ter, né, ali uma vantagem de já ir se posicionando, de já ir criando o seu público, que está muito no início ainda, né? Tudo isso. Fer, conseguiu? Voltei. Tá caindo. Mas agora... Só para a gente finalizar, eu perguntei para a Aline, né, essa questão agora, né, de como você já está criando conteúdo e você pretende inicialmente conciliar com a enfermagem, como que está tudo isso para você? Não, então, eu não estou mais na enfermagem, né, que quando eu decidi sair, foi quando eu comecei a procurar o curso, né, e assim, Deus me deu essa paz, graças a Deus, no meu coração, para mim entender qual é o meu propósito, sabe? Eu pedi muito a Deus que Ele me desse esse direcionamento e graças a Deus Ele trouxe paz no meu coração. Então, realmente eu quero dedicar as minhas energias, as minhas forças nisso, né? Essa semana que a gente falou até, que a gente interagiu bastante lá no nosso grupo, a gente até falou, né? Vamos começar a criar conteúdo, e aí uma foi dando força para outra e a gente começou a criar alguns conteúdos. Foi até que eu falei que eu abri a minha caixinha de perguntas lá no Instagram, teve um direcionamento, até que você falou, um direcionamento das pessoas que me seguem lá, né? E até do dress code que a gente falou um pouquinho atrás, uma amiga lá, né, que mora em outra cidade, falou, nossa, meu chefe reclamou das minhas roupas. Eu falei, olha, a gente pode fazer uma consultoria, a gente pode trazer essa imagem que o seu chefe está precisando. Ele está falando com você. Então, assim, vamos melhorar. Então, agora, aos pouquinhos, eu fiz muito stories, agora eu vou começar a criar uns conteúdos para deixar no meu Instagram, né? Eu abri meu Instagram, porque era fechada até então também, então agora eu estou me posicionando para as pessoas terem esses olhos para mim, entendeu? Muito bacana, parabéns, viu? Parabéns, fiquei muito feliz, porque quando a gente também consegue colocar o foco, né? Aí a gente também consegue ter mais consistência, com certeza, né? As coisas vão acontecendo. A internet tá te trollando, né, Fer? E só para a gente finalizar, tem uma frase que está aqui, ó. A gente falou hoje tanto de comparação, né? Dessa coisa de ficar olhando, às vezes, e estar presa dentro de uma bolha e achar que o que a gente vai falar é repetitivo ou é irrelevante. Essa frase que está aqui atrás, né? Go your own way, traduzindo, né? Siga o seu próprio caminho. Para mim é um mantra para eu continuar seguindo o meu propósito, sabe? Eu percebi que para eu seguir a minha jornada, para eu seguir o meu propósito, eu tinha que me desconectar de muita coisa, né? De julgamentos alheios, de inseguranças, de ego, né? Para poder continuar seguindo e com consistência, com persistência, né? A gente vai alcançando o nosso espaço.